Olá a todos, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente fazer uma revisão completa aqui, vamos dizer assim, né, de tudo que nós já estudamos, tudo que nós já vimos e falamos e calculamos a respeito de derivadas. É tudo aquilo que vocês não devem ficar sem ter ao seu lado na hora de resolver as atividades de derivadas, né? Então, é interessante, como eu falei desde o início, tenham sempre um apêndice, aquelas formas, aquelas definições mais importantes. Aqui eu coloquei somente o apêndice, as formas de derivadas. Então, isso aqui sempre vocês têm que ter, né, ao lado. Então, derivada em um ponto, que é aquela fórmula, né, f' de p é o limite de f de x menos f de p, dividido por x menos p, quando x tende a p. Então, esse aqui é o conceito mais breve, que é de derivada em um ponto. Depois, a definição geral, né, de derivada, trabalhando ainda com a fórmula de limite. A questão da regra da cadeia, quando se usa duas funções g e f, tá? Então, seria a derivada pela regra da cadeia é a derivada de g, vezes a derivada de f. Ou como a gente usa aí, se a gente chama de u e de v as funções, vai ser derivada de u vezes a derivada de v, que é essa regra, ou assim também, né, que seria a derivada de y com relação a x é igual a derivada de y com relação a u vezes a derivada de u com relação a x, ou dy du vezes du dx. Então, a regra da cadeia ela pode ser representada de várias formas, mas tudo é, no caso, a derivada da primeira função vezes a derivada da segunda função. Depois, nós falamos de derivada de funções, então aqui vamos considerar que f, g, u e v, independente do nome que você chamar as funções, tá? Sejam todas funções deriváveis, e k, a e n sejam números constantes. Tá? Então aqui, ó, todas aquelas derivadas, a derivada da constante, que é igual a zero, a derivada do x elevado a 1, que é igual a 1, a derivada do x elevado a n, que o n passa multiplicando o coeficiente, você subtrai uma unidade no expoente. Tá? Quando você tem um número multiplicando uma função, é apenas o mesmo número multiplicando a derivada daquela função. Tá? Derivada da soma, tá? Sendo sempre válido para duas ou mais funções. Então, derivada ou a derivada da soma ou da subtração, que vai ser a derivada da primeira, mais ou menos a derivada da segunda. A derivada do produto, que a gente utiliza muito, né? Quando você tem o produto de duas funções, sempre você faz a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada segunda. Igual a gente usa u e v, né? Derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Aqui, a derivada de um número, de uma função u elevada a n, tá? Que vai ser n vezes u elevado a n menos 1 vezes u'. Isso aqui é quando você tem também uma função elevada a outra. A derivada do quociente, que nós também falamos muito aí, utilizamos muito, que é a derivada da primeira função, a derivada do numerador, vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Tudo dividido pelo denominador ao quadrado. Ou, se você quiser usar u e v igual a gente sempre usa, né? Derivada de u vezes v, menos u vezes derivada de v, dividido por v ao quadrado. Vimos também a derivada de a elevado a u, ou seja, um número elevado a uma função, tá? Que vai ser o mesmo valor de a elevado a u, vezes o logaritmo natural de a, que é a base,
vezes a derivada de u, que é a função. Isso sempre que o a for maior que zero e diferente de 1. Tá? Falamos também do e elevado a u, lembrando que e é o número de Euler, tá? E u é uma função. Então, sempre será a derivada da função u vezes o mesmo número e elevado à função u. Depois começamos a falar das funções trigonométricas, vimos que a derivada do seno é o cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x, derivada da secante é secante vezes tangente, derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado, derivada da cossecante é a própria cossecante vezes a cotangente. Depois chegamos às funções inversas, arcosseno de x, né? Ou arcosseno de u, aí eu já coloquei de u porque a gente já generaliza, vai ser u' dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado, arcosseno, né? Derivada do arcosseno vai ser menos u' dividido por raiz de 1 menos u ao quadrado, derivada da arcotangente é u' dividido por 1 mais u ao quadrado, arco cotangente, que é menos u, dividido por 1 mais u ao quadrado, arco secante, que é u, dividido pelo módulo de u, vezes a raiz quadrada de u ao quadrado menos 1, e arco cossecante, né, que vai ser menos u', dividido por módulo de u, vezes raiz quadrada de u ao quadrado menos 1. Falamos também do limite natural, a derivada do limite natural, que é a derivada de u, né, dividido pelo próprio u, para qualquer u maior que zero. Então, nós falamos dessas 23 definições aí, desde o nosso início de estudo de derivadas, tá certo? O único que eu acho que eu não tinha falado era do logaritmo, né? Quando você tem o logaritmo de uma função numa base a qualquer, tá? A derivada desse logaritmo vai ser a derivada de u dividido pela função u vezes o logaritmo natural de a. Para qualquer a positivo, né, para qualquer a maior que zero, e também esse a, né, por definição de logaritmo, ele tem que ser diferente de 1. E nossa função u, ela tem que ser uma função positiva. Tá? Então, de todos esses aí, o único que nós não tínhamos feito ainda nenhuma atividade era sobre esse logaritmo de u, tá? Na base a, que ele segue basicamente os mesmos padrões do logaritmo natural de u, que foi feito anteriormente aí. Tá? Por que isso? Se a gente partir do princípio que a nossa função y é o logaritmo de x na base a, com a positivo e diferente de 1, se nós pegarmos esse logaritmo aí e aplicarmos a ele uma mudança de base, né? Nós temos ele na base a, nós podemos mudar ele para uma base e, que é o logaritmo neperiano, para a gente chegar utilizando as definições lá da número 23, lá, que seria o logaritmo natural de u. Então, a gente mudando para a base e, o que faz na mudança de base? Mudar a base de um logaritmo é você escrever um logaritmo para o logaritmando, que anteriormente era x, e escrever um logaritmo para a antiga base, né, no denominador. E os dois logaritmos que nós estamos escrevendo, agora ele está na nova base, que a gente aqui definiu como sendo base e. Logaritmo de x na base e é o logaritmo natural. Então, todo logaritmo que a base é o número, né, é o número e, o número de Euler, sempre ele pode ser escrito como logaritmo natural. Então, o logaritmo de x na base e é o logaritmo natural de x.
E logaritmo de A na base E é a mesma coisa que logaritmo natural de A. Desse modo, nós podemos derivar, né, utilizando a regra do quociente. Ó. Porque logaritmo de x dividido por logaritmo de A é um quociente, é uma divisão. Então, se a gente for, no caso, aplicar a derivada do quociente, nós teríamos derivada de u. Quem é u? U é o numerador. O numerador é logaritmo natural de x. Pela definição lá, na número 23, se a gente vai fazer a derivada de ln de x, o x é a nossa função, o x é o nosso u. Então, no caso, seria o linha, no caso, derivada de x é 1, dividido por u, que é o x, então ficaria 1 sobre x, vezes o v, que é o denominador. Então, ficaria 1 sobre x vezes logaritmo natural de A, menos ln de x, também, no caso, nós não vamos derivar, que ela é a primeira função, que ela é o numerador, vezes o logaritmo natural de A derivado. Então, o logaritmo de A derivado seria o quê? A derivada de u, que o nosso u é o número A. Como o número A é uma constante, não é uma função, a derivada da constante é zero. Então, ficaria aí vezes zero. E no denominador, logaritmo de A, logaritmo natural de A ao quadrado, ou seja, que é a nossa função v, ln de A ao quadrado. Assim, o nosso logaritmo ficaria dessa maneira, ó. 1 sobre x vezes logaritmo natural de A, dividido por logaritmo natural de A ao quadrado. Nós podemos simplificar ali, ó, o logaritmo natural de A por logaritmo natural de A ao quadrado, né? Ou seja, nós vamos eliminar, vai sobrar então 1 sobre x vezes logaritmo natural de A. Então, por isso que a gente tem lá na definição de número 24, 1 sobre, né, x vezes logaritmo natural de A. Ó, aqui nós temos a definição para logaritmo de x na base A. Então, lá se a gente troca o x pelo u, então vai ficar u' vezes u vezes dividido por u vezes logaritmo natural de A. Uma vez que o u vai ser uma função, e aqui nós derivamos apenas para o x, e a derivada do x é 1. Então, essa definição que está aqui, 1 sobre x vezes o logaritmo natural de A, é para quando nós temos logaritmo de x. Agora, quando no lugar de x tiver uma função u, a gente substitui o u, né, ou o x pelo u, e faz a derivada de u dividido por função u vezes logaritmo natural de A. Bom, essa aqui seria apenas para definir, que foi a única que nós não tínhamos comentado. Tá? Agora eu vou fazer aqui a seguir alguns exemplos, partindo dos exercícios, dos exemplos mais simples até esses mais complexos que vocês tiverem um pouquinho de dificuldade. Tá? Então, aqueles exemplos onde não precisa usar regra da cadeia, aqueles que precisam usar a regra da cadeia, aquilo que é composto, aquilo que não é composto, tá? Mas sempre lembrando que nós temos que ter nas mãos essas 24 definições que eu acabei de passar aí. Isso daí é um material que você tem que ter em mãos toda hora. Claro que se você ainda não lembrar todos, se você já lembra de todos, tranquilo. Você não precisa dele, mas é o material de apoio que mais a gente necessita nesse momento. Tá? Então, fazendo algumas derivadas de algumas funções, das mais simples às mais complexas. Olha essa aqui, ó. Y igual a x ao quadrado mais seno de x. Isso aqui está estampado aí, que é uma soma. Então, está claro que nós vamos usar a derivada da soma. Então, é só você chamar a primeira aí de f, a segunda de g, ou a primeira de u, a segunda de v, tanto faz o nome que você der para ela.
Mas é só você fazer a derivada da primeira somado com a derivada da segunda. Não precisa nem você fazer nada separado. Ó. Derivada de x ao quadrado, 2x. Pronto. Derivada do seno, do cosseno. Então é 2x mais cosseno. Acabou o exercício, certo? Então, aquela parte separada de U, de V ou de F, de G, de fazer separado, se você quiser fazer no rascunho, faça. Se não, você faz assim, ó, direto. Você identificou que é uma derivada da soma. Deriva a primeira mais a derivada da segunda, pronto, acabou. Tá? Olha, opa, aqui ficou fora de ordem. Olha essa aqui, ó. Y igual a 2x ao quadrado vezes cotangente de x. Também está na cara que isso aí é uma multiplicação. Uma multiplicação, a gente tem que usar essa definição, ó, que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Então, a primeira função quem é? 2x ao quadrado. Se você deriva 2x ao quadrado, dá 4x. Vezes a segunda função. A segunda função é cotangente de x. Mais a primeira função, que é o 2x ao quadrado, vezes a derivada da segunda função. A derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Aí, nós só vamos fazer essa multiplicação aí do mais 2x ao quadrado com o menos da cossecante e já temos a nossa derivada, né, a derivada da função pronta. Tá? Aí poderia até colocar o 2x em evidência, mas não vai resolver nosso problema, então não há mais nada para fazer. Olha aqui, ó. Essa aqui nós temos x vezes o logaritmo natural de x. Então, novamente, nós temos uma multiplicação, é um produto. Então, você vai usar de novo essa definição. Ó. Derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. A primeira é x, a segunda é o logaritmo natural de x. Então, quem é a derivada de x? 1 vezes a segunda função, quem é? Logaritmo natural de x. Mais a primeira função, quem é? X, vezes a derivada da segunda. A derivada de logaritmo natural de x é 1 sobre x, que também está lá naquela nossa relação de derivadas. Simplificamos ali o x com o x, então nós temos a nossa função derivada sendo o logaritmo natural de x mais uma unidade. Então, veja que nós já resolvemos também essa derivada. Olha essa. Seno de x mais cosseno de x elevado ao cubo. Então, ó, nesse caso, a gente já tem um elevado. Nós já temos uma potência. Nós temos aí uma soma na base e temos uma potência. Nesse caso, é necessário que a gente utilize a regra da cadeia. Por quê? A regra da cadeia? Porque nós temos uma função composta. Ela é composta de uma potência e é composta de uma soma na base. Então, a nossa saída é essa. Derivada de U vezes a derivada de V. Quem você vai chamar de U? Você chama de U só a base. A base é o seno de x mais cosseno de x. Para você calcular a derivada dessa base, desse seno, é uma soma. Então, você faz a derivada do seno, que é cosseno, mais a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, a derivada desse U aí, ó, é cosseno de x menos seno de x. Depois, quem você vai chamar de V? A potência. Então, a potência é seno de x mais cosseno de x ao cubo. Mas eu vou derivar o seno e o cosseno? Não. Eu vou derivar a potência. Ou seja, eu vou aplicar a definição da potência. Ou seja, esse 3 passa multiplicando o seno mais o cosseno de x e a gente diminui uma unidade do expoente. Então, essa é a derivada da função potência, tá? Que é a função V aí. Aí, é só colocar lá na regra da cadeia. Então, lá fala que y seno
sendo o seno de x mais o cosseno de x ao cubo, a derivada da primeira função é cosseno de x menos seno de x, vezes a derivada de v, que é 3 vezes o seno de x mais o cosseno de x. Como os sinais são diferentes, não dá para a gente multiplicar, não dá para a gente fazer praticamente nada aqui. Então, nós podemos deixar dessa maneira. Bom, se a gente tiver uma situação como essa, acho que até alguém pediu um exemplo como esse daqui, onde você tinha uma soma no numerador e uma soma no denominador, mas o que a gente tem que ver aqui, que a nossa função y, ela é uma divisão, ela é um quociente, aí a gente tem que utilizar a definição do quociente. Ó. Então, derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v dividido por v ao quadrado. Sendo que o nosso u é o numerador e o nosso v é o denominador. Então, se o u é o numerador é 1 mais seno de x. Como é que deriva isso? Pela regra da soma. Derivada de 1 é 0. Derivada do seno é o cosseno. Então, a derivada de u fica somente cosseno. Quem é o nosso v? É o denominador. X mais cosseno de x. Derivando isso daí, também é derivada da soma. Derivada de x é 1. Derivada do cosseno é menos seno. Então, ficaria 1 menos seno de x. Aí, coloca na regra do quociente que está lá em cima. Então, o y' vai ser o cosseno de x, que é a derivada de u, mais a função v, que é x mais cosseno de x, menos a função u, que é 1 mais seno de x, vezes a função v derivada, que é 1 menos seno de x. Tudo dividido por x mais cosseno de x ao quadrado. Se a gente multiplicar aí, né, nós teríamos x cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Seria esse cosseno de x que multiplica 1 mais cosseno. Do outro lado, nós teríamos o produto da soma pela diferença de dois termos. 1 vezes 1 dá 1, mas tem o menos ali fora, então fica menos 1. E seno de x vezes menos seno de x dá menos seno de x ao quadrado. Faz jogo de sinal também com o menos que está antes ali, fica mais seno ao quadrado de x. Tudo dividido por x mais cosseno de x ao quadrado, certo? Aí, nós podemos juntar x cosseno de x mais o cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x, nós sabemos que é 1. Tá? Subtraído com esse menos 1, dá 0. Então, o que eu fiz? Foi pegar esse cosseno ao quadrado de x mais o seno ao quadrado de x e substituir ele por 1, que essa é a relação fundamental da trigonometria. Como ele é igual a 1, e nós temos esse menos 1 aí, eles vão se anular. Tudo dividido por x mais cosseno de x ao quadrado. Né? Não dá mais para simplificar, assim ficaria a nossa função, a nossa derivada. Vamos supor também mais esse exemplo aqui, que a gente tenha y igual a 5 vezes seno de x mais 2 cosseno de x menos 4. Então, veja que aí nós temos uma soma, e no primeiro fator e no segundo fator, nós temos produtos e temos funções compostas. Aqui, em tese, para a função y, a gente só utiliza a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Só que a nossa primeira função aqui, vamos chamar de f, é 5 vezes o seno de x. Para ela, a gente tem que usar a regra, né, do produto.
Então, você chama o 5 de u, chama o seno de x de v. Derivada de u aqui é zero, derivada de v aqui é o cosseno. Derivada do seno é o cosseno. Então, essa função f derivada ficaria 0 vezes seno de x mais 5 vezes cosseno de x. Por que isso? Porque aqui nós estamos usando a regra do produto. Porque a função f ali, 5 vezes seno de x, é um produto. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. O zero vezes o seno de x dá zero, então vai ficar a derivada da função f sendo 5 cosseno de x. Agora, olha a função g. Ó. É 2 vezes o cosseno de x menos 4. Então, nessa situação, eu posso chamar o 2 de função u e posso chamar o cosseno de x menos 4 de função v. A derivada de 2 nós sabemos que é zero. Agora, derivar cosseno de x menos 4, nós temos aí outra função composta. A gente tem que usar a regra da cadeia para ele. Logo, a gente chama aí o x menos 4 de m e chama o cosseno de x menos 4 de n. Lembrando que aqui nesse que nós chamamos de n, nós vamos derivar o cosseno. Esqueça o x menos 4 que a gente já está derivando lá como m. A derivada de x menos 4 é 1 e a derivada do cosseno é o menos seno, né, no caso de x menos 4. Nessa situação, a nossa função v, que a gente vai usar a regra, no caso do produto, a regra da cadeia, que é uma função composta, vai ser 1, que é a derivada de m, vezes menos seno de x menos 4, ou apenas menos seno de x menos 4. Agora, a função g, que a gente denominou lá, a gente tem que usar a regra do produto, ó. Seria a derivada de f, certo? Desculpa, a derivada de u, que é zero, vezes a função v, que é cosseno de x menos 4, mais o 2, que é a função u, vezes o menos seno de x menos 4, que é a derivada de v. Logo, a nossa função g derivada ficaria menos 2 seno de x menos 4, porque 0 vezes cosseno de x menos 4 dá 0. Só resta fazer o jogo de sinal ali. Então, agora nós vamos voltar lá no começo, para derivar a função y. A função y é a derivada de f mais a derivada de g. A derivada de f nós achamos lá em cima, ó, é 5 cosseno de x. E a derivada de g nós achamos aqui embaixo, ó, é menos 2 vezes seno de x menos 4. E assim a gente derivou a nossa função y. Então, derivada de y é apenas 5 cosseno de x menos 2 seno de x. E vamos fazer aqui uma de logaritmo, que é esse último item que eu passei. Tá? Logaritmo de 3x ao quadrado mais 7x menos 1 na base 2. Tá? Nesse caso, é só usar essa regra. Ó. No caso, no lugar do nosso x, nós temos uma função u, que é 3x ao quadrado mais 7x menos 1. E o nosso a é a nossa base, que é 2. Então, se o u é 3x ao quadrado mais 7x menos 1, a derivada de u vai ser 6x mais 7. 3x ao quadrado, a derivada é 6x, e a derivada de 7x é 7, a derivada de menos 1 é 0. O nosso a é 2. Aí é só substituir aqui, ó. Y, linha no caso, vai ser u', que é 6x mais 7, dividido pela função u, que é 3x ao quadrado mais 7x menos 1, vezes o logaritmo natural de a, ou seja, o logaritmo natural de 2. Não há como somar, não há como simplificar. Essa é a derivada da nossa função. Também vamos fazer aqui uma derivada do logaritmo natural de e elevado a x mais 1. Aqui, no caso, nós temos um logaritmo natural. Pela definição,
de no caso do logaritmo natural, a derivada dele é apenas u' dividido por u. Agora, quem é o nosso u aqui? É o e elevado a x dividido por x mais 1. Como é que deriva isso daí? Usando a regra do quociente, tá? Porque isso é uma divisão. Então, chamamos o numerador de f, que vai ser o nosso e elevado a x, e o nosso denominador de g, que é x mais 1. Derivando o e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Derivando o x mais 1, a derivada de x mais 1 é apenas 1. Assim, o nosso u derivado ficaria assim, ó. A derivada da primeira, no caso, que é o e elevado a x, vezes a segunda, que é o x mais 1, eu troquei o sinal aí, tá? Coloquei x menos 1, vezes o x mais 1, mais e elevado a x, que é a primeira função, vezes 1. Tudo dividido por x mais 1 ao quadrado. Tá? Nesse caso aí, eu posso colocar o x, o e elevado a x em evidência. Vai ficar x menos 1 mais 1. No caso aí, esse menos 1, ele é positivo. Deixa eu até consertar ele aqui para a gente mudar até o nosso valor aqui. Então, aqui vai ser x mais 1, aqui é x mais 1, dividido por x mais 1 ao quadrado. Nós vamos ter que alterar também esse valor aqui. Vai ficar x mais 2 que multiplica e elevado a x, certo? Aí, voltamos lá ao início, a definição do início, que era a derivada da função seria u' dividido por u. Então, o nosso u', também vou ter que consertar aqui, vai ficar x mais 2, que multiplica e elevado a x, dividido por x mais 1 ao quadrado, que é a derivada de u, dividido por u, que é apenas e elevado a x, dividido por x mais 1. Aí nós vamos fazer extremos pelos meios, vai ficar então x mais 2, vezes e elevado a x, que multiplica x mais 1. E no denominador, x mais 1 ao quadrado vezes e elevado a x. Então, nós vamos eliminar aqui o x mais 1 com o x mais 1 e o e elevado a x. Aqui no caso, na verdade, o x mais 1 só com o quadrado, que ele é duas vezes, né? E o e elevado a x com o e elevado a x. Então, vai sobrar como derivada da função x mais 2 que dividido por x mais 1. Então, esse seria o nosso valor final da nossa derivada, certo? Troca um sinalzinho, ele já dá erro. Então, esse seria, portanto, a derivada da nossa função da letra h, que é o logaritmo natural de e elevado a x dividido por x mais 1. Então, veja que, se você tiver
sempre em mãos todas aquelas definições, você sempre vai conseguir fazer todas as atividades. Por quê? Porque você vai apenas ver qual é a estrutura, qual é a operação da função, para você aplicar a regra correta para cada uma delas, certo? Então, que vocês sempre tenham esse material em mãos, tá? Das definições, para que vocês consigam estar desenvolvendo todas as atividades de derivadas. Então, bom estudo para vocês e até a próxima.